Leituras da Tia Mari, Cultura Racional, De Onde Viemos e Para Onde Vamos, autor Manuel Jacinto Coelho. De onde viemos e para onde vamos? Existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com seu progresso de pureza, sim, puros, limpos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados à atenção. E numa das vezes não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria, e esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo assim foi, começando a progredir por conta própria, na parte que ainda não estava pronta. Ao invés de irem para frente, foram para trás. Ao invés de irem para melhor, foram para pior, porque essa parte não estava pronta. Então, essa parte começou a deslocar-se da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos. E eles também se acostumando e achando que iam muito bem. Estavam no primeiro degrau. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, ia a planície baixando cada vez mais. E eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir. Depois de todas reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando. E quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes. E mais esse foco aumentava, e com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Estavam no segundo degrau. E assim, esse foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor e tudo se deformando cada vez mais. E saindo desta parte uma resina que com o calor começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, virou cinzas. Não sendo nessa ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície com calor começou a derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Então, esses corpos que já estavam por vir se deformando, aproximavam-se da sua extinção, e a luz esquentando cada vez mais. E conforme esquentava, tudo ia se deformando até que, com o tempo, extinguiram-se todos os corpos racionais. Perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos. Os que ficaram em cima da parte gomosa e ali se extinguiram, que ali ficaram com o tempo os corpos masculinos, e os corpos que ficaram em cima da resina, já deformados em cinza, geraram aí outros corpos, surgindo o sexo feminino. Aí os corpos ainda eram diferentes desses, como são. Estavam no terceiro degrau. O foco de luz esquentava cada vez mais. A parte gomosa virando água numa grande extensão, e esta água penetrando nesta cinza da resina com o tempo a fez apodrecer, começando a gerar micróbios. Nesta altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí pela própria natureza os corpos completamente diferentes desses. Para a formação desses corpos durou muito, e depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível. E, com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais.
Os corpos inicialmente formados eram surdos, mudos e cegos. E só mais tarde nasceram as vistas. Enxergavam, mas não sabiam divulgar o que viam. E assim levaram uma longa eternidade. E já estavam no quarto degrau. Entendiam-se por meio de acenos e depois, aparecendo a voz, inchavam e urravam. Passaram aí uma grande eternidade. Quando chegaram ao quinto degrau da deformação, já se entendiam por meio de urros e guinchos. O fogo de luz ia esquentando sempre, cada vez mais. Tudo ia baixando. Chegaram ao sexto degrau, sexto progresso de deformação, e começaram a soltar a voz. Eram gagos. Todos gaguejavam, mas não se compreendiam com essa gagueira. No sétimo degrau, mais adiantados, nesse sétimo progresso de deformação, já grande parte da planície tinha virado cinza.